Toda essa informação sobre o IDF é importante para a gente contextualizar o que é chamado de limpeza étnica de palestinos por Israel na região. Primeiro, o termo, né? Muita gente fala genocídio pelo impacto da palavra genocídio. É um termo bem popular na esquerda, inclusive, porque a gente fala de genocídio indígena, genocídio da juventude negra e genocídio de palestinos por Israel. E, incrivelmente, só nesse último caso, eu fico vendo gente na esquerda falar sobre não ser o conceito correto ao pé da letra, que nesse caso é enviesado e Então eu já vou usar o termo mais usado mesmo, que é limpeza étnica. Apesar de que aí tem os críticos do termo por achar que limpeza étnica virou um eufemismo para genocídio e apresentar grandes agentes da culpa de genocídio. Enfim, limpeza étnica é a expulsão em massa e assassinato de pessoas de um determinado grupo racial ou étnico que é indesejado em uma região. Limpeza étnica faz parte de uma tática política de colonização. Esse é um processo da formação do Estado de Israel em si, não dá para separar as duas coisas. Na época, aproximadamente 530 vilas palestinas foram destruídas e isso criou um monte de refugiados. O Nakba, que eu mencionei no primeiro vídeo, trata de 750 mil palestinos que foram diretamente expulsos ou fugiram da Palestina na época, mas hoje, com seus descendentes, seria uma população de 7 milhões de pessoas. Então isso já mostra para vocês porque Israel não aceita de forma alguma o direito de retorno dos palestinos enquanto promove políticas ativas pelo direito de retorno dos judeus para a região, né? Para se garantir como Estado étnico, Israel não pode perder sua maioria étnica na região. Isso vai incorrer em políticas de controle populacional militarizado mesmo, assim como políticas públicas de incentivo migratório de judeus para Israel e nas ocupações da Cisjordânia. No vídeo passado, eu mostrei esse mapa aqui, que mostra como as ocupações na Cisjordânia por Israel afetam a região, mas é bom mostrar esse gráfico aqui também, que nota um pulo de colonizadores israelenses na região de 1995 para 2008, e depois em 2008 em diante, o que é importante para desconstruir essa ideia que eu falei que o problema é só o Netanyahu e seu governo. A prática de ocupações não é só da direita e extrema-direita de Israel. E tem umas comunicações vazadas de Israel logo após a guerra de 1967, quando eles anexaram aqueles territórios palestinos, em que eles falam na cara dura que há um problema a quantidade de árabes nesses territórios que eles acabaram de tomar militarmente. Enquanto uns falavam em formar uma política para emigrar esses árabes todos para outros países, o primeiro-ministro da época acaba soltando essa pérola aqui. Talvez a gente possa esperar uma outra guerra, e aí esse problema vai ser resolvido. Mas esse é um tipo de luxo, uma solução inesperada. Ou seja, quanto mais guerras na região, quanto mais operações militares iniciadas por Israel ou em retaliação desproporcional, mais palestinos morrem e aí se controla o número deles na região. Não é à toa que os historiadores israelenses, como Benny Morris, que se identifica como de esquerda, pois é, relativizam a limpeza étnica de palestinos falando que era uma escolha de vida ou morte para judeus na época. Ou expulsavam os palestinos ou os judeus iriam morrer. Como se nenhum outro caminho pudesse ser pensado por, sei lá, todos os países do mundo solidários com os judeus na época. Em uma entrevista, ele simplesmente disse que há circunstâncias na história que justificam limpeza étnica. When most people familiar with the struggles of Palestinians think of that struggle, we think of bombs, bullets, tear gas, prisons, soldiers, checkpoints, families torn apart, landless refugees, demolitions, and death. This story touches on all of that, but this story is about much more than that. It's about every piece of the struggle and resistance that lies in between. There is significance for why Palestinians refer to the ethnic cleansing as a form of being uprooted. Because we were uprooted from our homeland, and that's something terrible if you understand the uprooting of an olive tree. As a Jewish Israeli person, wherever you are, you're subject to one set of rules. So it's not confusing for you. You live in Israel. But what if you were a Palestinian? You know,
people survive atrocities all the time. So, but like what kind of man-made atrocity we're surviving, that's a little bit interesting to explain. Of course, because of the settlement, Beit Hadassah, this one, and from this side, we have everything closed. For example, this area used to be the gold market. In here, all these shops used to do the manufacturing of gold. But as you can see, it's all garbage now, and it's totally blocked. But the settlers have access from above, and they open the shops from somewhere. Sometimes they live in there. Being in Palestine showed me that stories told about Palestinians tend to squeeze them into little boxes as victims or villains. But when you listen to the stories told by Palestinians, then you understand a lot more about hope. Who is always the one who leads is the youth. And all the intifadas, who is in the streets, who is doing everything, and now with a meaning, whether it is just for because they are oppressed, because they are under this oppression, or for the big resistance, which is to end the Israeli occupation. And I think this is still exists among the new generation. They are still have the dream to end the Israeli occupation, and they are still. I have in my house with my children, with my goats. Every day we go to the land. Every day we cultivate the land. As a villager, I'm so attached to the land. This is how we educate the new generation to be attached to the land. Said, oh, there's no jobs for that. What you're gonna do when you finish your degree? But it's really like you have to have a hope in the future. So for me, when people ask me what Palestine is a place where literally all of my rights met. We can stand up and give us some chance, or our children some chance for tomorrow. For us, it's our everything. So we are doing everything to protect this land. It's the smooth. It's the smooth, yeah. Smooth from inside, not just our